eu tenho 50 anos de exército nas costas. Ele disse, sou um homem honrado. Ele disse, eu jamais mentiria. Ele ainda confrontou, desafiou Moraes a botar no telão o depoimento dele para ele mostrar que ele não estava falando nada errado, que ele não estava se contradizendo. E aí o Moraes se encolheu. Mas, como o depoimento do general Freire Gomes não se encaixou na narrativa do STF, aí eles surtam. E aí eles mandaram a Daniela Lima atacar o general ao vivo na Globo News. Os ministros do STF agora estão atacando até mesmo o PGE e Paulo Gonet, por considerarem que ele atrapalhou a narrativa do golpe e acabou, consequentemente, beneficiando o Bolsonaro. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. General faz cair por terra toda a narrativa e possibilidade de prisão de Bolsonaro. O Brasil está vivendo um verdadeiro estado de exceção, de acordo com especialistas. Uma narrativa criada pela velha mídia e pela esquerda rapidamente se encaminhou para um desfecho trágico. A possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, algo escancaradamente político. Porém, o sistema não contava com um levante de um general, um surto. De frente com o ministro Alexandre de Moraes, Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, negou ter dado voz de prisão a Bolsonaro e que houve um equívoco na interpretação da imprensa sobre o episódio, e que nem deu muita bola para tal minuta de aplicação de GLO. Visivelmente irritado, foi quando Alexandre de Moraes partiu para cima tanto da testemunha como do advogado de Freire Gomes. E nesta quarta-feira, o STF prossegue com a audiência de testemunhas no processo que investiga a suposta trama golpista. Entre os convocados para prestar depoimento está o tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Força Aérea Brasileira durante o governo Bolsonaro. Mais um ex-comandante que, assim como Freire Gomes, poderá desmontar a narrativa do golpe. É gravíssimo. Ministros do STF usaram a blogueira Daniela Lima para mandar um recado oculto para uma das principais testemunhas da ação do golpe. Gente, você não só não vai acreditar nisso, mas esse vídeo aqui ele vai te ajudar a entender melhor como que os atores da política movem as peças no xadrez da política. E os ministros do STF, eles não dão ponto sem nó, você já sabe disso. E como verdadeiros políticos que usam toga, eles enxergam tudo como um grande tabuleiro de xadrez, inclusive na ação penal do golpe contra o Bolsonaro. E eu vou te mostrar agora, nesse nosso encontro com justiça, como um ataque público que foi feito pelos ministros do STF contra o general Freire Gomes e feito na imprensa esse ataque, como ele está, na verdade, carregando aí um recado oculto, um recado gravíssimo, um verdadeiro alerta, para não dizer uma ameaça, contra uma das principais testemunhas de acusação. De fato, gente, essa testemunha vai ser ouvida hoje, está sendo ouvida hoje. E esse recado do Supremo pode ter servido aí para assustar essa testemunha, de alerta, para enquadrar ela, pode ter servido para empurrar ela na direção de falar aquilo que os ministros querem ouvir. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar tudo isso agora e já vai deixando o seu like para a voz da nossa indignação contra a injustiça chegar mais longe e para mais gente entender de fato o que está acontecendo. Olha, depois do depoimento do general Freire Gomes anteontem, os ministros do STF, como sempre, eles correram para a Globo News para sussurrar aí no ouvido da porta-voz deles, a Daniela Lima, o que eles acharam. Mas eles não estavam ali meramente transmitindo uma opinião inocente, não. Eles estavam ali mandando um recado. Como eu disse, eles não dão ponto sem nó. E como uma boa soldada do regime de censura do Moraes, lá foi ela dar a opinião dos ministros, não a dela, e deu a opinião dos ministros sem nenhuma crítica ao que os ministros estavam fazendo em plena Globo News. Olha aí, assiste comigo que vale a pena. Freire Gomes saiu menor do que entrou na sala de audiência ontem ao prestar o seu depoimento. Porque na avaliação dos integrantes da primeira turma que na avaliação dos integrantes da primeira turma, ele saiu menor que o todo. Tá mandando um recado, uma crítica pública. Tá desmoralizando aí. Vamos entender por quê. Viram com muita atenção tudo que ele disse. Ele tentou aliviar a barra para o colega de farda, para o colega que comandava a Marinha e que, como ele disse à Polícia Federal e depois de ter sido repreendido, teve de confirmar ontem novamente, aderiu, disse que estaria ao lado de Bolsonaro quando o ex-presidente, então presidente em exercício, detalhava minutas, plural, em reuniões, plural também, isso tudo foi confirmado por Freire Gomes, onde ele buscava instrumentos de exceção
estado de sítio, estado de GLO, garantia de lei da ordem, para reverter o resultado da eleição. Olha, Daniela Lima, deixa eu te dizer uma coisa aqui de modo bem claro. Em vez de só repetir os que os ministros falam igual um papagaio de pirata, dá uma lidinha na Constituição. GLO, Estado de Sítio, Estado de Defesa estão lá, previstos na Constituição. Não são medidas de exceção. Bolsonaro podia sim estar equivocado ao querer implementar essas medidas, tanto que ele não levou as ideias para frente. Mas discutir medidas previstas na Constituição, a extensão, a possibilidade delas, isso não é crime. Medida de exceção seria apenas se algum desses instrumentos tivesse sido acionado fora do que prevê a lei e a Constituição, mas nada foi executado, só discutido, debatido. Isso é ato de cogitação, no máximo ato preparatório, e jamais vai configurar uma execução de um crime segundo a nossa lei. Agora, feita essa explicação, eu ainda vou te mostrar o recado oculto dos ministros do STF, segura aí. Mas vejam como os ministros eles foram para cima da testemunha, foram para cima do Freire Gomes, acusando ele de sair menor do que entrou no depoimento e de tentar aliviar para o ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier. Então houve aí, gente, um ataque aí explícito. E mais, não existe aí, então, quer dizer que não existe a possibilidade do Freire Gomes ter simplesmente falado a verdade para os ministros? Os ministros, então, descartam completamente essa possibilidade, né? Com base em quê? A verdade é só aquilo que a testemunha fala quando Moraes e os demais ministros do STF querem ouvir e fala exatamente o que querem ouvir, é isso? Quando sai 1 centímetro da narrativa estabelecida pelos ministros do STF, aí eles atacam a testemunha. Não só eles discordar, cada um tem opinião, tem a sua, mas quando sai da narrativa que eles querem ouvir, eles vão e eles atacam a testemunha, desmoralizando ela, usando uma jornalista numa grande emissora para desmoralizar a testemunha publicamente. Gente, os ministros perderam o senso de noção da realidade. Eles se esqueceram que a testemunha faz é um compromisso de dizer a verdade e que se ela mentir em juízo, isso configura crime de falso testemunho. E mais, o Freire Gomes, ele disse o seguinte, ele disse, aspas, eu tenho 50 anos de exército nas costas. Ele disse, sou um homem honrado. Ele disse, eu jamais mentiria. Ele ainda confrontou, desafiou Moraes a botar no telão o depoimento dele para ele mostrar que ele não estava falando nada errado, que ele não estava se contradizendo. E aí o Moraes se encolheu. Mas, como o depoimento do general Freire Gomes não se encaixou na narrativa do STF, aí eles surtam. E aí eles mandaram a Daniela Lima atacar o general ao vivo na Globo News. E ela foi lá e cumpriu sem crítica o que os ministros fizeram, gente. Isso é absurdo. É absurdo o que o STF está fazendo, é absurdo o que a jornalista está fazendo. Olha mais um trechinho aqui que eu selecionei aí para vocês, antes de eu revelar para você qual que é o recado oculto que os ministros estão mandando. Olha aí, acompanha comigo que vale a pena. A performance do ex-comandante do Exército acabou comprometendo a imagem de legalista que ele próprio havia construído quando prestou depoimento à Polícia Federal. Veja a avaliação de um outro integrante da turma. A impressão é que só não aderiram ao golpe por 2 motivos. Viram despreparo e desespero na liderança do Bolsonaro e 2, perceberam que o judiciário resistiria até o fim e que precisariam prender ou matar ministros. Gente, o STF fica querendo posar de salvador da democracia quando eles decidiram não levar à frente nenhuma iniciativa. Isso é o que está mostrando todas as evidências, todas as provas. Aí o judiciário não fez nada e aí aparece que é posar como salvador da democracia. E aí os ministros agora querem a todo modo colocar essas pessoas que no máximo praticaram atos de preparação, cogitação, colocar na cadeia, trancar, jogar a chave fora, a ponto de, com esse objetivo, estarem aí não só ameaçando testemunhas, como a gente viu, mas estarem pressionando, mandando recado. E eu vou te explicar agora qual é o recado que eles mandaram. Agora que eu revelo para vocês, qual o grande recado oculto dos ministros do Supremo? Olha, vocês sabem quem está sendo ouvido hoje pelo STF na ação do golpe? Quem está sendo ouvido hoje é simplesmente uma das principais testemunhas de acusação ao lado do general Freire Gomes. Quem está sendo ouvido hoje é o ex-comandante da Aeronáutica, o Carlos de Almeida Batista Júnior. Dá uma olhadinha aí na notícia sobre o depoimento dele nessa data. E ele prestou depoimento à Polícia Federal e ele afirmou ter participado dessas mesmas reuniões com o Bolsonaro em que foram discutidas as tais minutas do golpe.
Ele disse que ele viu duas versões do documento e ele ainda afirmou que se não fosse a recusa do Freire Gomes, o golpe teria ocorrido. E foi o Batista Júnior quem disse para a PF que o Freire Gomes deu ordem de prisão a Bolsonaro se ele não parasse de tentar o golpe, o que Freire Gomes negou no seu depoimento para desespero do Moraes e do STF. Então vocês estão entendendo aqui a jogada, o que está acontecendo? Vocês estão entendendo o movimento aí no xadrez dos ministros do Supremo usando a peça chamada Daniela Lima? Os ataques públicos dos ministros, mais de um, na imprensa contra o Freire Gomes, são um recado, são um desestímulo, são um instrumento dissuasório contra o Batista Júnior, para que o Batista Júnior não faça a mesma coisa no seu depoimento, para que ele não negue a narrativa oficial da PF, da PGR e do STF. Por isso, eles estão desmoralizando publicamente o general depois do seu testemunho. Mais de um ministro indo à imprensa sem botar a cara, porque um ministro jamais poderia fazer o que eles estão fazendo, mas eles vão e eles fazem. E essa é a grande preocupação dos ministros do STF, gente. É não ter mais uma de suas principais testemunhas de acusação desmentindo e negando tudo ao vivo, em cores, perante os jornalistas e todos os grandes jornais do país que estão lá assistindo aos depoimentos secretos do STF, que eles estão escondendo do público, STF, estão escondendo do público esse depoimento, impedindo transmissão, impedindo gravação, impedindo qualquer coisa. Olha, se o objetivo fosse o que eles declararam de não permitir que as testemunhas ouvissem uns os depoimentos das outras, eles não iam comentar o depoimento na imprensa. Mas se esse fosse o objetivo, dava para permitir gravar, só não podia publicar na hora, podia publicar depois. O que eles estão fazendo é esconder, eles não querem ser envergonhados publicamente por advogados, por testemunhas desmentindo seus depoimentos, desmentindo a versão oficial, não seus depoimentos, desmentindo a versão oficial do STF, porque como disse o Freire Gomes, coloca meu depoimento aí na tela, vou mostrar que não tem nenhuma contradição. Mas eles não querem expor isso, não querem, estão fazendo tudo escondido, isso é errado perante a Constituição, errado perante as leis, princípio da publicidade, que rege todos os atos da administração pública, ainda mais da justiça. Você tem raras situações que não pode, mas enfim, a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Que loucura! Os ministros do STF agora estão atacando até mesmo o PGR Paulo Gonet, por considerarem que ele atrapalhou a narrativa do golpe e acabou, consequentemente, beneficiando o Bolsonaro. Olha, nesse nosso encontro com justiça, eu vou mostrar para você que segue aqui o canal, que é um guerreiro da luta por justiça e liberdade, 3 coisas que você precisa saber. Primeiro, vou te mostrar os ataques dos ministros do STF contra o PGR Paulo Gonet na imprensa. Em segundo lugar, eu vou mostrar para você a razão desses ataques e isso vai te surpreender. E para fechar, eu vou te mostrar como que tudo isso ajuda o Bolsonaro e como ajuda os demais réus. Vamos então agora direto aqui para o primeiro ponto com essa reportagem da Folha de São Paulo que tem o seguinte título: Gonet é criticado no STF, festejado por defesas após bronca de Moraes a ex-chefe do Exército. Olha, eu publiquei aqui no canal uma análise completa do depoimento do general Freire Gomes, que fez Moraes entrar em desespero e fez ele ameaçar o general. Eu vou deixar para vocês o link na descrição, que esse vídeo é imperdível, e lá eu mostrei o seguinte, mostrei que o general Freire Gomes, que é uma das principais testemunhas da acusação, simplesmente demoliu a narrativa da PF, do STF, da PGR. Ele negou que o Felipe Martins tivesse envolvimento com a minuta do golpe. Ele negou que ele deu ordem de prisão a Bolsonaro. Ele negou que o ex-chefe da Marinha, o Almir Garnier, estivesse em conluio com o Bolsonaro. E ele ainda disse que não houve movimentação das tropas do Exército. Ou seja, não houve tentativa de golpe. E isso deixou o Moraes irado. Mas não foi só por isso que os ministros do STF ficaram irados. Sabe o que também irritou muito eles? O Gonet não ter ajudado a confrontar o testemunho do Freire Gomes. E aí, o que os ministros fizeram? Eles fizeram o quê? É o que eles fazem todo dia. Eles foram para a imprensa e aí passaram a atacar o Gonet na imprensa, num absoluto desrespeito, não só à pessoa do Gonet, mas ao Ministério Público, que é uma instituição independente, não subserviente, que não tem que ser capacho dos poderosos, pelo contrário, tem que fiscalizar os poderosos. Mas quem que está atacando o Gonet? Olha, diz a Folha que são pelo menos 2 ministros. Quem será, hein? Olha, eu aposto que o nome do primeiro começa com A, de Alex, e o nome do segundo começa com D, de dinossauro. O que você acha?
Quem que você acha que são esses dois ministros? Conta aí nos comentários, vai contando, vai escrevendo e bora entender aqui a segunda parte dessa história. Quais foram os dois momentos da audiência em que a atuação do Gonê revoltou a STF? O que explica a ira dos ministros aí? O primeiro momento foi quando o Freire Gomes foi perguntado sobre as minutas do golpe, que o Freire Gomes não classificou assim. Como assim, doutor? Pois é, gente, o general ele disse que o Bolsonaro apresentou para ele estudos sobre estados de defesa, de sítio e de GLO, a garantia da lei e da ordem, que são instrumentos constitucionais e legais. E tá certo o general, discutir medidas previstas na Constituição e na lei pode ser equivocado, mas jamais pode ser considerado golpe. Principalmente quando não há execução de nenhum ato, apenas discussões, debates que são meros atos preparatórios, ou cogitação apenas. Isso não entra em execução do crime, tem uma separação no nosso direito penal. Ato preparatório e cogitação não é punido, lembra disso, só execução que é. Então o que irritou os ministros do STF foi que o Gonê não foi para cima do Freire Gomes para pressionar o Freire Gomes quando ele chamou esses documentos aí de estudos e não de minuta de golpe, como o Moraes queria que fosse chamado. O segundo momento que deixou Moraes aí pé da vida, porque atrapalhou a narrativa que eles vêm construindo há meses, foi esse momento, ó. Olha aí, ó. Vou mostrar para você. Aí, ó. Outro momento em que a posição de Gonê passou a ser criticada foi quando Freire Gomes afirmou que não poderia fazer juízo de valor sobre a postura do então comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, sobre declarar apoio às propostas golpistas de Bolsonaro. Gente, mais uma vez, o Moraes aí, ele queria que o Gonê fizesse o que ele, Moraes, fez, que foi ameaçar, coagir, constranger a testemunha. Por isso, agora, as críticas e ataques públicos contra o Gonê na imprensa. Aliás, o Moraes queria que o Gonê tivesse feito o que ele, Moraes, fez, poupando ele mesmo, Moraes, de fazer isso e de se desgastar. Agora, indo para o terceiro ponto, vê aqui comigo como que essa briga entre o STF e o Gonê ajuda Bolsonaro e os demais réus desse caso. Vamos aí, ó, vamos registrar. Checkpoint, terceiro ponto. Vamos ver como que essa briga aí ajuda o Bolsonaro. Acompanha aí comigo. Deltan, como assim? Benefício? Sim, benefício. Olha aí, ó. 3 advogados de réus do processo da trama golpista afirmaram à Folha, sob reserva, que Gonê não tem traquejo para conduzir depoimentos em processos penais, o que viram como um ponto favorável a seus clientes. O testemunho do general ainda reforça a tese da defesa de Bolsonaro de que o ex-presidente estudou implementar medidas após o resultado eleitoral, mas a cogitação não era ilegal, nem se transformou em um planejamento golpista. Ou seja, gente, o castelo de cartas está desmoronando, está ruindo. E hoje a gente vai ter o depoimento do ex-comandante da Marinha, o Carlos Almeida Batista Júnior, que também estava nas mesmas reuniões com Freire Gomes e Bolsonaro. Tem muita novidade, então, que vai vir por aí hoje ainda, e assim que a gente tiver notícias de como foi o depoimento, eu vou te trazer aqui a minha análise quentinha para vocês. E agora me conta aí a sua opinião nos comentários sobre essa briga. Curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para você não perder nada que acontece por aqui.